Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast Uniprocessos. E hoje nós vamos aqui bater um papo sobre, um dia a pessoa se forma. E aí quando se forma pergunta, me formei, e agora, o que eu vou fazer, né? Nós estamos aqui com dois queridos alunos, Edivan e a Patrícia. Não tiveram problema com a OAB, né? Passou de se formar. Exatamente. Então não foi esse problema da pergunta, me formei e agora? Não. Né? O que nós vamos fazer? Hoje dois advogados são sócios. Sim. E o que todo mundo quer saber é assim, como foi essa história? Primeiro começando do começo, porque a gente tem que começar do começo, né? E aí, Edivan, como é que você veio parar aqui no Uniprocessos? Você veio como aluno, Exatamente. agora é egresso. Exatamente. E continua aqui dentro do processo, Exatamente. sempre, que é a sua casa, né? A casa de vocês. É verdade, professora. Conta pra gente um pouquinho, para mostrar que, né, todo mundo pode. Exatamente. Bom, chegar aqui na Processos, antes de mais nada, a Processos faz parte da minha vida, né? Eu trabalhava numa ONG aqui em Brasília, que é a Casa Azul. Ela é apoiada pelo Uniprocessos, né? A Processos tem alguns trabalhos sociais com a Casa Azul e eu era funcionário da Casa Azul, né? E lá eu ficava admirado com a Processos. Eu já tinha começado o primeiro semestre em outra faculdade particular aqui do DF, mas o meu sonho sempre foi estudar na Processos. A gente sabe que a Processos tem esse reconhecimento, todo esse trabalho junto, principalmente na aprovação da OAB. E todo estudante de direito tem aquele medo do dia que vai chegar a prova da OAB. E eu tinha aquela desconfiança nessa outra faculdade que eu fazia parte. Eu falava, gente, eu preciso ir para Processo porque lá tem os professores, né, os melhores de Brasília. E aí um belo dia eu tava lá na Casa Azul, conheci a professora Claudine. E aí a professora Claudine um dia me convidou para fazer parte aqui hoje, né, da Processos, né, fazer parte da história da Processos. E foi um marco na minha vida. Foi o melhor momento da minha vida. Cheguei em casa, gritei, gente, agora eu estudo na Processos, né? Vocês têm noção o que é isso? Moro em cidade satélite, então era aquela dificuldade, né, de vir até a Processos aqui no plano piloto, mas assim, foi um momento, um marco na minha vida. Inclusive na Casa Azul todo mundo comemorou, porque sabia que eu queria estudar na Processos. Sim. E a Processos, de fato, foi um marco na minha vida, né? Fiz toda a graduação em Direito aqui na Processos, fui muito bem acompanhado pelos professores, os professores sempre falavam muito bem, eu tinha um medo, gente, de ficar em matéria, porque eu tenho a professora Claudine como minha madrinha. E eu ficava, gente, se eu ficar numa matéria, ela vai ver minha nota. Não, imagina seu beijo histórico dos alunos. E eu ficava, gente, a professora Claudine vai ver que eu fiquei numa matéria. Teve uma situação, na época da pandemia, que eu ainda estava me adaptando todo esse processo da pandemia, da gente ficar no EAD. Eu nunca tinha estudado à distância. A Processos me deu toda a assistência necessária nesse período, né? Parou a minha vida. E aí, um belo dia, a professora Olivia, que a gente acabou de encontrar ali fora, ela passou uma prova, um trabalho que valia uma pontuação um pouco alta. E aí eu mandei um outro arquivo em PDF pra ela, né? Aí um dia eu sentei com ela, Edivan, eu tentei, mas não dá pra te pontuar. E agora, como é que fica a situação? Eu lembro que eu chorei pra professora Olivia, por favor, não posso ficar nessa matéria. A professora Claudine vai ver. A professora Claudine vai ver, ela vai me matar. Imagina. Eu não posso ficar em nenhuma matéria e graças a Deus, assim, eu concluí a graduação. Nunca fiquei em nenhuma matéria, me esforcei bastante, quase fiquei na professora Olivia, mas na prova de recuperação, graças a Deus, eu recuperei. O meu medo era a professora Claudine ver minha nota baixa. Porque eu penso o seguinte, né? A professora Claudine, ela me deu uma chance. Eu venho de uma família muito simples, né? A professora Claudine sabe disso. E ela me deu uma chance de estudar numa boa faculdade, né? Pra quem não sabe, eu fui bolsista da Processos. Então a Processos, ela abriu o leque, a oportunidade para que eu pudesse chegar onde eu estou. Eu falo que a Processos, ela foi essencial na minha vida. Hoje eu estou onde eu estou, tenho meu escritório, tenho a Patrícia como sócia, tenho a Débora também que não está aqui por conta de compromisso de agenda do escritório, por conta da Processos. A Processos, ela transformou minha vida e o momento mais feliz foi na minha colação de grau. A professora Claudine lembra, eu entrei com a bandeira da Processos na minha colação de grau, então assim, foi todo aquele marco na minha vida, né? Eu ver minha mãe foi empregada doméstica, eu vendo minha mãe lá embaixo com aquele olhinho brilhando. Minha avó falava, um dia meu filho vai ser doutor, né? E hoje eu tô aqui
como doutor, né? Advogado. Advogado, graças a Deus. Então foi um marco na minha vida. Concluí a graduação, logo após fui agradecer a professora Claudine, chorei muito, né? A professora Claudine lembra, aí a professora Claudine conseguiu ali pra mim uma bolsa também pra mim fazer, né, o cursinho ali pra mim passar, e graças a Deus passei de primeira no exame da ordem. Graças a Deus, graças a Deus. E vocês se conheceram aqui, né? Você é a segunda graduação, né, Patrícia? Isso, eu me formei no ano de 99 em Engenharia Civil na Universidade Federal de Uberlândia. E aí, um pouco antes de eu me formar, meu pai passou num concurso e veio para Brasília. E aí, quando eu me formei, eu vim também. E aí, passei no concurso, fui ter minha família, fui ter meus filhos. E chegou um dado momento que eu resolvi que eu queria fazer direito. Tive alguns incentivos de pessoas próximas, né? Você tem jeito, vamos lá e tal. E eu realmente sempre gostei muito. E eu estudava direito por hobby, vamos dizer assim. Às vezes teve uma época que eu trabalhava ali perto da livraria Saraiva, antiga, no setor comercial. Eu descia para comprar um livro, aí eu rodava ali aqueles de história, de tudo, voltava para onde tinha direito, catava um de direito e levava para casa. Para que ninguém sabia, mas eu acho que já era um prenúncio, né? É verdade. E aí eu falei, então vou fazer direito. E fui pesquisar as faculdades que teriam, como seria, até porque eu trabalhava, então tinha que ser alguma coisa que se encaixasse no meu dia. E aí eu fui pesquisar todas as faculdades. Quando eu vim, cheguei até aqui a Processos, eu me encantei com a Processos pela forma como que eu fui tratada. Assim, eu não pedi, a Processos falou assim, porque você chega, as pessoas não têm tanto interesse em te atender. Acho que tem tantos alunos que eles não... Foi diferente aqui. Eu cheguei, a pessoa já foi me perguntando, você é formada? Inclusive, eu fui atendida pelo professor Rodrigo Paulo na época. Você é formada? Você é formada em quê? Engenharia? Ele, não, engenharia. E nós fomos conversando. Aí ele falou, você sabia que a Processo oferece uma bolsa para aluno que já tem graduação? Aí eu falei, é mesmo, professor? Aí assim, sabe, que o ambiente me conquistou. Eu falei, é lá que eu vou. E entrei. Quando eu entrei, fiz um pouquinho de tempo. E estava, assim, apaixonada. Como eu tinha dito para você, eu fiz a faculdade, assim, como se fosse a minha... Eu estava dançando meu baile debutante. Porque tudo eu adorava. Feliz. Tudo eu adorava. Tudo que eu aprendi, eu adorava. E aí, tem até uma história engraçada com o professor Gustavo, professor de ciência política, né? Que é vice-reitor. Ele nos deu... Não, o professor Gustavo, assim, é uma pessoa que eu adoro. E, assim, na época, a gente ria muito. Na verdade, foram dois. Ele e o professor Bisol. Que eu já peguei logo de cara. E tive as primeiras, assim... Sabe quando você entra bailando e quebra o salto do sapato? Professor Bisol. O Bisol e o Gustavo. Maravilhoso. Aí o Gustavo, ele passava uns trabalhos pra gente fazer e eu fui toda feliz pra casa e fiz o trabalho, fiz tudo. Só que eu venho de uma formação acadêmica na área de exatas. Então, assim, é aquilo... pontual. Eu não tinha essa... Não é que eu não tinha habilidade. Para mim, se ele me perguntou e eu respondi objetivamente, estava lá. E aí, o professor Gustavo me chamou e me mostrou. Falou assim, olha, Patrícia, está certa a sua resposta, mas hoje você é aluna de direito. Você não pode pensar linear, você tem que pensar... Exatamente. E eu levei assim, sabe, quando você se assusta, eu me assustei. Eu falei assim, como assim, professor, tá ruim? Ele, não está ruim. Só que eu preciso que você me demonstre um pouco mais do conhecimento que eu sei que você tem. Então, ele começou a trabalhar comigo dentro das PAs, né? Que eu acho isso aqui fantástico. É uma forma de você se preparar para a prova. Né? Tudo isso é uma preparação. As PAs que, como as pessoas que às vezes estão nos ouvindo não sabem, são pesquisas acadêmicas que a gente faz antes da prova. Então, é uma oportunidade que a gente tem de o professor nos conhecer mais próximos, né? Saber, saber o que quem é o aluno que ele está trabalhando. Porque se a gente só faz provas, as provas às vezes o professor não conhece. Então, assim,
o Gustavo veio me acompanhando para poder chegar a essa conclusão que o meu pensamento era linear. Então, assim, e ele se dispôs a me ajudar. A me ajudar e a me preparar para desenvolver o que já está correto. Então, assim, eu achei isso super interessante. Aí entrei na turma do professor Bisol. E aí, às vezes, eu perguntava umas coisas para ele, ele me olhava com aquela cara. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Porque o professor Bisol... Gente, a faculdade tem excelentes professores. Mas, assim, alguns se destacaram não por serem excelentes ou não, pela afinidade, porque existe afinidade, claro, né? Claro. E aí eu perguntava, e aí ele me respondia, mas ele já me respondia assim, com aquela... Tipo assim, essa menina tá vindo aqui atrapalhar a minha aula, tá tumultuando. Aí um dia nós conversamos, e aí ele falou assim, Patrícia, suas perguntas, elas são muito pertinentes. São, assim, pontuais, mas às vezes falou a mesma coisa. Eu gostaria que você desenvolvesse mais. Por quê? Porque eu vejo que você entende do que você está falando, só que como operador do direito, você precisa trabalhar mais esse seu lado... não é... Como foi que ele me disse? Não foi... Como se eu estivesse trabalhando o outro lado do cérebro. Porque eu teria que sair das exatas, que eram aquelas respostas corretas, porém pontuais, para discorrer sobre o assunto com propriedade. Sim. Com propriedade, porque eu já sabia, então agora eu precisava um mostrar. Passo a mais. Não basta ser. Isso, não basta ser. Tem que mostrar exatamente. E aí ele começou a me indicar uns livros que eram relativos à matéria dele, mas que tinham essas colocações, eu fui lendo, a gente foi discutindo isso já no primeiro semestre. Então, isso, assim, me enriqueceu profundamente para eu continuar. Aí você botou a quarta aqui. Aí fui. Aí, assim, aí eu comprei sapatos novos, daquele que estava quebrado, e voltei a bailar. E encontrei excelentes professores. Por exemplo, o professor Henrique Savonite, trabalhei com ele, inclusive escrevi um artigo com ele, tem só a agradecer, porque ele é uma pessoa humana muito boa. E, assim, me ensinou muita coisa. Professora Camila, professora Olívia, eu fico até, assim, sem graça, às vezes, de citar nomes, porque foram muitos. que me incentivaram. Professora Maria Cristina, professora Alberto, que eu trabalhei. E aí, quando entrou a pandemia, eu pensei, e agora? Porque eu não sabia, a gente não sabia. Não, a gente não sabia. Nós também não. Imagino. Naquele estresse todo da pandemia, tinha uma professora de psicologia, na época, ela falou assim, vamos escrever um artigo? Aí eu falei, Aí nós fomos escrever sobre a adaptação de processos às novas realidades da pandemia, para um livro que tinha na Processo. Gente, eu achei aquilo fantástico, ela ter me convidado. E aí nós fizemos, o artigo foi publicado. A Juliene, na época, a professora Juliene, me lembrei. E foi muito legal, assim. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu posso escrever um artigo. Claro. E aí, sabe assim, mais amor pelo curso de Direito eu consegui, porque era assim, eu já tinha meu trabalho, eu adorava o direito e eu descobri que aquilo ali era o que eu queria fazer. Aí eu ficava até imaginando meus filhos e como a Processos me ajudou nesse momento. E eu acho que ajuda alunos que chegam mais novos que eu a realmente descobrir se aquilo é o que é, porque muitos vêm despreparados. E eu acho que a Processos faz esse trabalho. Olha, o direito é assim. Exatamente. Você tem... isso é um diferencial que eu não vejo nas outras faculdades, entendeu? Para a pessoa realmente ter certeza que é aquilo, para não ter uma carreira que não seja positiva, né? Porque todos nós desejamos o quê? Fazer uma faculdade e crescer positivamente. Eu acho que a Processos, ela nos incentiva a isso, porque os professores, nós não somos mais um número. Exatamente. Nós somos uma pessoa. Então, se eu mais velha pude perceber que depois de tantos anos eu realmente amava o direito e é aquilo que eu gosto. Só esclarecendo, você parece ter 30 anos, 29. Obrigada. Mas tem... Não vai dormir hoje. 49. Nossa, eu nem percebi. Não vai dormir hoje. Vai comemorar. Mas enfim. E assim, essa parte formativa e que trata o aluno
pessoa por pessoa e não como um número ou aquele monte de pessoas e você não sabe exatamente o perfil do seu aluno. Isso é muito importante até para você perceber, olha, essa realmente não é a profissão que eu gostaria, é assim. Mas esse é um direcionamento que a gente dá. Exatamente. Que é um diferencial. Para os secretários, para as secretárias. Exatamente. Né? Isso pra é poder fazer um acompanhamento. Minha sala está sempre aberta. Sim, a sala do professor Gustavo, eu sei que também disso. é vice-reitora, a professora Cida. E eu pude perceber mais isso, Claudine, que aí, nesse meio tempo, o professor Gustavo me chamou para fazer parte do conselho como aluna. Então, eu pude ver mais de perto como acontece, né? Por dentro, não só como aluna. E eu vi a responsabilidade que vocês têm na formação, e isso me encantou. Então, assim, como eu te falei, fiz a faculdade, aí durante a pandemia aconteceu isso, nós começamos a estudar, aí a professora, me lembro como se fosse hoje, a professora Noêmia, ela formou um grupo. Jesus! Lembrar da professora Noêmia. Noêmia formou um grupo para que nós escolhêssemos os pares para fazer um trabalho. Quem eu conheci lá. Pois aí foi assim que vocês se conheceram na pandemia. Na pandemia. Foi. Ele não sabia quem era eu. Eu nem sabia quem era ela. Só na fotinha. Só na foto. No mundo virtual. E aí nós fomos fazer esse trabalho e pra gente fazer, a gente tem que conversar. Aí um belo dia, ele aqui chegou pra mim e falou assim, vamos fazer uma chamada de vídeo? Aí eu lá com aquele cabelo daquele tamanho, já tinha trabalhado o dia inteiro, vamos. E aí nós abrimos, né, a chamada de vídeo. Prazer! Oi, você existe? Você é você. A gente falava desse jeito. Você existe. Que bom que você existe. Você é uma pessoa. Eu tô aqui conversando com inteligência artificial e tal. E aí, dali, nós fizemos o trabalho, claro. E aí, o Edivan, assim, ele comemora todas as vitórias, assim, com muito afinco. Igual ele tá falando, que assim, que ele é emocionado e tal, e ele realmente e isso traz um ânimo pra gente, porque a comemoração é tão genuína que... Mas porque a gente tem que comemorar um passo, outro passo. Sim, cada degrauzinho eu comemoro. E aí, Claudine, você entende que essa juventude também me conquista? Por quê? Porque eu me sentia... Não é que eu era inativa, mas eu me sentia assim, gente, eu posso produzir mais. Isso. Eu posso produzir mais, eu posso aprender mais. E antes de entrar no direito, eu ficava assim, meio como se eu estivesse me emburrecendo, fazendo as mesmas coisas, igual o Charlie Chaplin. Então, mas como é que foi? Porque muita gente que vai estar ouvindo o nosso podcast vai querer saber, tá, tudo bem, mas e como é que vocês começaram a articular? Isso começa, tô falando articular profissionalmente, para chegar num escritório, começa lá na cadeira? Não, agora tem que falar. Começou dentro de sala de aula? Começou dentro de sala de aula. Na verdade, no nosso caso, não dentro de sala de aula, porque estávamos na pandemia, mas na tela, no portal da Processo. E aí nós criamos uma intimidade tão grande nesse trabalho, e aí ele comemorou. É importante esse trabalho colaborativo dentro da faculdade. Aí, mais uma vez, a gente valoriza as pesquisas acadêmicas, porque elas favorecem esse contato, entendeu? A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em grupo. E aí nós trabalhamos em conjunto, nós nos conhecemos, dali cresceu uma amizade, e aí veio o dia da prova da Olivia, que ele falou assim pra mim... Olivia, que eu tava desesperada. Ele falou pra mim assim... Paty, e ele assim, ele aparecia, Paty, tô com uma dúvida nisso aqui, você me responde? Eu falo, amiga, eu não fiz isso aqui. Não, mas você sabe. Aí eu ia lá pesquisar e estudar para tentar entender junto com ele. Isso nos fez crescer muito. Por quê? Porque eu tinha que estudar coisas que eu ainda não tinha visto para ajudá-lo, mas eu não ia lá e falava para ele. Ele estava na minha frente. Isso. 2 semestres. Porque o que aconteceu? Na pandemia, eu puxei as matérias. E aí, no que eu puxei, eu encontrei ele na aula da Noêmia. Entendi. Só que não eram todas as matérias. Era uma ou outra. Então, nós nos encontramos, assim, 2, 3 matérias no máximo. Formou em 2000... Foi 22? Foi 22, isso, né, 23. Foi. Isso. Eu formei em 23. Só que o Edivan, ele ficou... Você fez em 4 anos. Eu fiz em 3 anos e meio. Então, assim, era bem difícil de a gente... É uma amizade que surgiu porque ela tinha que ser. É um presente de Deus. Isso. Porque eu fiz trabalhos com
outras pessoas em outras matérias, mas eu não fiz amizade como fiz com a Edvan. E aí ele tinha a dúvida, tá bom, vou estudar. Aí a gente abria o vídeo, aí a gente ficava lá estudando horas. Não, mas é engraçado porque eu observava a Patrícia. A Patrícia, ela tinha uma facilidade muito grande. Por ela ser servidora pública, ela já passou... Não, porque ela é engenheira. Ela é engenheira. Ela é da área de exatas. Ela era muito objetiva. Organizada. Em vez de eu dar toda aquela Tinha volta... planilha, não? Exatamente. Ela não tem planilha? Tem, ela tem. Ela tem. Tudo. E em vez de eu dar toda maravilha. aquela volta, a Patrícia falava, não, X é igual a A, pronto, a resposta tá aqui. E eu ficava, gente, que interessante, né? E eu falei, gente, Paty, eu vou colar em você. Desde o início eu falei, eu quero aprender com você, se você me permite, eu quero aprender com você. E aí nós fomos estudar juntos. Sim. Porque assim, ele é um complemento pra mim. Porque ele Claro. trazia coisas pra mim que eu ainda não Sim. tinha visto. Eu ia estudar. Aham. Quando chegava a minha vez, eu já tava meio que preparada. E foi ótimo. Aí veio a prova da Olivia. Eu falei, amigo, eu nem penal direito eu fiz ainda. Não, mas você vai me ajudar. E aí nós fomos estudar. Cara de pau. Você né? vai ter que Você aprender mesmo, Você vai ter que aprender, me antecipa. ajuda, vamos antecipar. Mas Claudine, isso para mim foi assim sensacional. Foi é fundamental no meu curso de direito. Por quê? Em alguns momentos eu quis desistir. Por quê? Porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho trabalho, tenho minha casa, tinha muitas atividades. Então, assim, eu já estava fazendo muitas coisas e eu estava cansada. E às vezes eu falava, vou desistir. Ele, não, você não vai não, você tem que me ensinar como é que você... cansada, descansa. Vamos junto. Exatamente, Ele, exatamente. tá cansada, dorme aí, mas você vai. Vamos, E aí vamos ele desistir. ficava. Então, assim, acabou que eu não pelo encanto que eu queria desistir, como eu disse, eu fiz o curso bailando, mas sempre tem, assim, aquele momento que você tá ali mais embaixo, tudo, lá vinha ele. Aí veio a prova da Olivia, que foi quando surgiu a ideia, que você perguntou, quando surgiu a ideia? E aí nós sentamos online de novo para estudar. Aí eu falando para ele, Ed, isso aqui não é assim, por quê? Porque isso, por isso que... Posso? Aí eu brinquei com ele no dia, ele se lembra disso direitinho. Eu posso corrigir isso aqui que você fez? Não, mas depois eu observei, nossa, ela é muito chata. É muito chato. Até hoje. É por isso. É aí Insuportável. que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. Porque eu sou muito detalhista, Ela é porque sou muito, engenheira. Muito. Precisa ser. E ele estava ali em processo de formação. Se ele estava me pedindo ajuda, eu me sentia responsável por não só corrigir o direito, como tudo. Aí a gente sentou, aí ele me mandou, eu imprimi, lendo. Aí eu levantei a cabeça, você se lembra disso? Eu me lembro do olhinho que ele fez. Eu falei, Ed, eu posso corrigir outras coisas além do que está aqui? Porque a gente tinha estudado bastante. Ele entendeu a matéria. Até a gente estava dando aula da matéria da Olivia, e a Olivia é super brava, né? Assim, ela é rigorosa, mas hoje eu vejo a importância disso. Por quê? Quando eu me vejo em situações da vida, e eu vou citar para você ainda, como os professores da Processo fazem diferença, eu só basta fechar meus olhos, eu me lembro da Olivia dando aula. É assim, assim, assim. É exatamente aquilo. Eles são muito voltados para essa parte profissional. Se eu quiser fazer concurso, eu estou preparada. Se eu quiser advogar, eu estou preparada. Só que em quesito, se eu quiser advogar, eu estou preparada com a prática. Eles nos dão prática, e isso é uma coisa que eu vejo que falta em muitas instituições. Essa preocupação da inserção do estudante no mercado de trabalho. E isso é assim... 100% vocês estão de parabéns. Às vezes a gente está no escritório trabalhando no processo, a gente está lá trabalhando, montando o processo. Aí eu, Paty, você lembra da professora Patrícia? Aí a gente começa. Ela falava isso, a Patrícia Dry. A Patrícia puxou muito minha orelha. Gente, eu tenho a Patrícia como são vários. Mãe, e aí, nesse dia, eu peguei, fui corrigindo. Falei assim, deixa eu te falar, isso aqui... Se eu fosse a Olivia pegar a sua peça, eu ia falar, Edvan, tá reprovado. aí ele abriu assim o olhinho, aí falou pra mim, Paty, mas por quê? Eu falei, porque eu não tô conseguindo entender o que você escreveu. Vamos arrumar isso aqui? Aí nós arrumamos direitinho, fez tudo e tal. É assim, assim, assim que você tem que fazer. Ele, nossa, realmente ficou muito mais claro. Aí a gente volta, porque tem que ser objetivo. Exatamente. Aí tem que ficou ser objetivo. muito mais claro. Porque ele tinha colocado todo o direito certinho, mas ele tinha feito uma misturada lá que a Olivia não ia entender o que ele queria dizer. Eu entendi, porque eu estudei com ele, ele me explicou o que ele queria dizer. Só que a Olivia não ia conseguir.
E aí nós fizemos, ele se preparou direitinho, foi pra prova, tirou uma nota. Gabaritei. Gabaritou. Gabaritei. E a Olivia foi e falou pra ele, falou, Ed, meus alunos não gabaritam a prova de recuperação, você foi o único. Gente, mas esse menino voltou numa comemorei, alegria. eu comemoro mesmo. Mas ele voltou numa alegria, ele me ligava, e aquela satisfação, e tudo. E aí vocês começaram a falar nesse do minuto, profissional. nesse dia que ele ligou comemorando, ele falou, Paty, o dia que a gente formar, nós vamos abrir um escritório. Foi. Aí eu ri, aí ele falou assim, você não tem alternativa, você vai ser minha sócia. Aí eu brinquei e falei pra ele, quem disse que eu quero advogar? Ele falou, eu conheço a sua paixão pelo direito, é a mesma que a minha, nós vamos advogar. Aí ficou nisso, aí volta e meia a gente brincava, vamos ter o escritório, e aí ele formou. E aí foi fazer as coisinhas dele, eu formei 1 ano depois. Aí quando veio a prova da OAB de novo, e a gente sempre conversando. Sim. Quando veio a prova da OAB, um dia ele falou assim pra mim, você trate de passar nessa prova, porque eu já tô louco pra abrir o escritório. Eu tava em cima dela, passa na prova. Aí eu falei, será que eu vou passar? E começou aquela angústia que ronda a prova da OAB, que eu acho que ficava revoltado. Poxa, ela é servidora, já passou em vários concursos bravo na comigo, vida. mas eu acho que era mas eu acho que era isso, é o ambiente, né? O ambiente da OAB, porque às vezes a gente tem contato com pessoas e ouve comentários, eu fiquei 3 anos fazendo a prova, fiquei 4 anos, não passei. Isso causa, assim, uma aflição, não chega a ser um medo, mas é uma aflição. Por que essa pessoa não passou? O que é que tem nessa prova? O que me espera? Porque, na verdade, a prova da OAB é a gente contra a gente mesmo. Não é a gente contra... Você não tem concorrência. Tem que acertar 40 questões. Mas a aflição... Eu sonhava com a resultado da prova. Gente, quantas vezes eu sonhei com a Maria Cristina falando no meu ouvido. Não, Maria Cristina. Eu ia dormir. Gente, eu colocava a cabeça no travesseiro e via a Maria Cristina. Você tá dormindo, tá descansando, você vai estudar pra prova. Gente, e é uma coisa assim muito legal. E aí, pronto, fiz a OAB, fui direitinho. Aí me lembro exatamente, eu falei pra ele, Ed, eu vou lá pegar minha carteirinha tal dia. Tá bom. Aí peguei minha carteirinha, era uma terça-feira. Quando foi quinta, ele e a Débora me ligaram. Tinha um evento, né? Era um evento de jovens advogados, não sei o quê. Já que você pegou, vamos no evento de jovens advogados e tal. E depois a gente almoça. Tá, e eu fui. Aí eles sentaram comigo e falaram, agora é a hora de a gente abrir nosso escritório, vamos? E isso foi em outubro do ano passado, né? Outubro do ano passado. E aí nós conversamos nesse dia como seria o nosso escritório. Com que a gente ia trabalhar, o que a gente ia se dedicar. Necessariamente ter um lugar físico não precisa, não isso que é importante a gente mostrar para as crianças. Exatamente. Não precisa. Nós não tínhamos. Não. Então, a gente planejou. Como nós vamos fazer? Como nós vamos captar nossos clientes? E nós sentamos e colocamos no papel. Como a gente fazer? Como vai ser nosso nome? Fizemos um plano de negócio. Como vai ser a nossa logo? E como captar clientes? Graças a Deus tem, assim, nós começamos... Quem está começando? Nós estamos aqui terminando o primeiro semestre. Tem muita gente que vai se formar agora, tem muita gente que vai se formar no final do ano. Como é? Que eu acho que essa é a maior dificuldade. Inicialmente, por exemplo, igual a Patrícia sinalizou, eu estava esperando ela formar e passar na OAB. Como eu já estava na frente, tinha eu e a Débora. A Débora não pôde estar aqui, né? Mas a Débora também é estudante da Processos. Ela era estudante da mesma sala que eu. Eu brinco com a Débora que a gente dividia a jantinha, a famosa jantinha ali fora da Processo. Nós dois dividíamos a jantinha. E a Débora, ela já tem facilidade também com direito. E quando eu tenho uma certa dificuldade, o que eu faço? Eu articulo. Esse colega tem essa facilidade. Eu tenho essa facilidade. Vamos trocar figurinha, vamos conversar. E eu fiz isso com a Débora. Aí a Débora já tinha outra colega que era advogada, que já atuava, e ela foi estagiar com essa outra colega, que é a Kathleen. E aí o que eu fiz? Eu colei na Débora. Tudo que você aprender, você me ensina. E aí eu comecei a captar clientes, por exemplo, rede social, gente. Comecei pro Instagram, comecei a falar um pouquinho de direito, de repente começou a aparecer cliente. Ed, eu tô com essa dificuldade aqui nesse processo. Você pode pegar esse processo? Na hora, gente, dava um frio na barriga. Meu primeiro processo foi um inventário
de um familiar. Nossa. Inventário grande. Inclusive saiu agora, gente, esse inventário. Inventário é demorado. Nossa, foi rápido então. Foi. Muito rápido. Saiu agora. De 22 Nossa, pra quero te cá. contratar também. Inventário demoradíssimo, ela não tinha documento nenhum, tinha muito litígio, briga com o irmão e tal. E eu sentei com a Débora e falei, Débora, e agora? Vamos pegar ela? Vamos, com a cara e com a coragem. Eu acho que tem que ter essa coragem, né? A Processo, ela prepara a gente, de fato, para o mercado de trabalho. E nós pegamos esse processo, atendemos ela lá na salinha da OAB, a OAB disponibiliza essa sala pra gente não ter esse custo inicial. Isso. Conversamos, fechamos o contrato e começamos. E aí eu comecei toda uma trajetória atrás de documentação em órgãos também, públicos. Né? Sim, tem cowork, hoje baratinho também que ajuda, né? Então foi com esse processo. Começamos a pegar ela gostou do atendimento diferenciado, né? Que nem a Patrícia falou. Aqui na Processo, a gente é bem tratado da portaria, todos os servidores, até o pessoal da limpeza. Eu tinha uma tia maravilhosa. Na hora do lanche, ela sentava, tia Jo, ela sentava comigo, me dava força pra não desistir. Então, todo mundo, a Processo, de fato, é uma família. E aí, eu levei isso pra minha vida. Eu falava pra Débora, nosso diferencial é o nosso atendimento humanizado. Sim. Nós não vamos ter aquele linguajar técnico do advogado, eu sou superior a você. Não. Nós vamos sentar com o nosso cliente e ter esse diferencial. E isso deu muito certo. Dessa cliente começou a indicar pra fulano, ciclano, e começou aquele muita gente em cima da gente. E hoje, nós temos diversos processos espalhados por todo o Brasil. E aí vocês conseguem ter aí a sua renda mensal, né? Sim, porque vocês cobram, né? Isso. Como é que é feito isso? Como é que vocês fazem essa cobrança? Num primeiro momento, a gente foi nesses encontros jovens advogados e a gente ficava especulando mesmo. Quanto a gente cobra assim, quanto a gente cobra, pra gente ter a noção de que forma. Porque um processo pode durar 6 meses, pode durar 5 anos. Exatamente. E aí a gente foi aprender, né, nessas dicas que a OAB dava. E aqui na faculdade também, eu tive alguns professores, aí eu já, como eu tô te falando, os tutores, né? Já tinha conversado com a Camila muito sobre causas cíveis, como que cobra, em conversas de corredor. Desse jeito, a gente aprende. E fomos assim, quais são as áreas nós fomos pesquisando, onde nós somos bons. Tudo isso fez parte do nosso plano. Nós não chegamos e falamos, olha, nós vamos fazer qualquer coisa, o que vier a gente faz. Não. O que a gente vai fazer? O que a gente pode e o que a gente consegue fazer. Eu aqui pela Processos tinha feito um estágio online na Defensoria Pública. Eu agradeço muito o professor Tiago, que facilitou para que eu fizesse, porque eu só podia trabalhar nos processos à noite e ainda assim o meu rendimento foi super bom. Eu acho que é como eu estou te falando. O que eu aprendi na Processos, nós levamos para o escritório. O que eu posso fazer de melhor? Onde está o melhor em mim? Que foi o que eu pude aprender aqui, o Edvan também, e foi o que nós quisemos levar. Então, nessa visão, a gente foi atrás dos nossos clientes, atrás sempre da forma permitida pela OAB, com certeza. Mas assim, conversando, atendendo, aí o cliente chegava na gente por um amigo que nos indicou. Para você ter ideia, nós temos uma cliente que ela foi nossa colega de faculdade aqui, verdade. Só que ela não pode advogar. É uma pessoa maravilhosa. E ela já indicou a gente, pela profissão dela, ela não pode advogar, mas ela nos indicou já clientes. Então, assim, essas indicações, elas são super valiosas, são pessoas que realmente conhecem então, pode a acreditar forma. O que vocês aprenderam aqui. Sim. Né, que o pessoal pensa assim, não, isso é besteira. Não, eu vou fazer isso depois que eu me formar. Não, é agora, né, gente? É agora. É aproveitar o agora. É agora, e isso eu vou te remeter a alguma coisa que foi super importante pra gente. Nós, na área civil, nós pegamos a administração condominial. Isso. E aí teve um dia, numa reunião, a primeira assembleia que nós fomos, e aí tem, como o Edvan falou, aquele frio na barriga, aquele nervoso. Sempre. Aí surgiram vários questionamentos. Aí ele olhou pra mim, a Débora olhou, eu falei, pode deixar que eu falo. Aí falei. Aí, beleza, todo mundo achou ótimo, foi muito bom e tudo. Aí, quando saímos nós três, assim, já nervosos, né? Aí, a Débora e o Edvan olharam pra mim e falaram assim, agora você explica
de onde você tirou isso? Eu falei, eu assisti as aulas do Juliano, que é o professor de Gente, Direito e ela Civil lembra o nome do professor passando. Eu lembrar, ela lembra- eu ali de falando... setembro de Professora, não sei 2022. que memória é essa que ela tem. Não é, gente, é porque, como eu disse, não é a questão de memória, Claudine. Eu fui tão bem recebida e tão bem... Assim, eu tive tão excelentes professores na faculdade que eu tinha prazer em assistir aquelas aulas. Eu não tenho, assim, um professor que eu digo para você, olha, Claudine, esse professor aqui não foi muito legal. Não tem esse professor. Verdade. Você entendeu? Os professores são muito bem selecionados e eu acho que são muito bem treinados. E o Juliano é uma pessoa incrível, né? Incrível. E ele dava aula pra gente e eu acho que o Juliano, como eu, ele vê o direito, assim, ele tem tanto amor pelo direito que a aula dele é um passeio. Não é uma aula que você fique ali. Quando você imagina que acabou... imagina que tá, sabe assim, você não tem o horário. Quando você pensa assim, nossa, nem comecei, acabou. Que é aquela aula. Igual o nosso horário aqui, que já tá acabando. Então, Tá assim, vendo? essa valorização. E foi isso que nós levamos para o escritório. E com isso nós conseguimos alcançar um nível excelente de clientes. E agora só nós vamos crescendo, né? nós vamos Graças a para o Deus. nosso escritório. Nós vamos Físico. montar o nosso escritório físico. Que Por quê? Porque os maravilha. clientes já estão... Quer dizer, em um ano? Tem um ano que vocês Não, menos de um tem ano. 6 meses. 6 meses. Tem 6 meses. E já Professora, estão eu tô abrindo impressionado. o escritório Eu falo com a físico. Patrícia, cara, Deus, ele é muito perfeito. Muito perfeito. Sabe? Bom, Tudo- o tempo nada é por todo. acaso. Tudo acontece da maneira que foi Verdade. planejado. Então, por exemplo, quando a Patrícia falou, vamos, eu aceito a proposta, vou trabalhar com vocês, vamos abrir o escritório. De repente, lá no meu condomínio que eu moro, falou o seguinte, não, o Ed já dá uma assistência jurídica. Trocaram o escritório e pegaram o nosso. Então a gente já começou a advogar para o nosso condomínio. Começamos a pegar outros processos. E hoje, a gente, de verdade, falando O bem negócio sinceramente... é dar o primeiro passo. É o primeiro Isso. passo. E, sinceramente, a gente não precisou investir nada pro escritório. No Nós nosso não ti- bolso. Porque nós planejamos inicialmente no plano de negócios que cada um investiria uma parte valor. até que o Isso. escritório começasse a movimentar. Claudine, nós não tiramos R$1. R$1. O escritório tá se mantendo Tá se sozinho. mantendo sozinho. E hoje nós atendemos diversas empresas, não só no DF, mas também em Goiânia. Então a gente já E tá você começando a só expandir. vive do escritório, né, Divaldo? Não, hoje eu ainda trabalho, eu Você tenho um ainda outro trabalho. trabalha? Eu tô como coordenador de aprendizagem do estado de Goiás, né? Mas eu já tô me organizando para me dedicar 100% ao escritório, porque eu já não dá mais. A Patrícia senta comigo, a Patrícia, Ed, às vezes eu tô em Goiânia, segunda eu viajo pro Rio de Janeiro, a Patrícia fala, Ed, pode voltar? Não dá. A gente tá com muito processo, muita demanda. E assim, Claudine, Graças a Deus. a gente tem sido reconhecido pelos nossos Graças a clientes. Deus. A gente ficou até surpreso, porque nós fizemos uma página no Google para poder fazer o endereço do escritório e tudo. Quando nós fomos ver as avaliações, era 5 exatamente o que a gente... Assim, é como se você estivesse tendo um feedback daquilo que você se propôs. Sim. A gente se propôs ter um escritório humanizado, que a gente tivesse um atendimento próximo do cliente, porque as pessoas Como nos procuram. no Porque as pessoas que processos. procuram um advogado, elas procuram já ansiosos, como os alunos são aqui. Então, a gente aprendeu a acolher. Então, é o que a gente faz Chico hoje no Xavier escritório. falava que os advogados são os médicos da alma. Olha que lindo. E é verdade, lembra que eu É te falei que às verdade. vezes nós temos que ser Lindo. psicólogos? Médicos da Eu alma. falo pra Verdade. eles muito, às vezes a gente tem que ser psicólogo, porque as pessoas querem apenas ser ouvidas. Um dia você vai também fazer alguma parceria com alguma clínica. pra Tomara poder que seja encaminhar bom para pra poder psicólogos. encaminhar, exatamente. Isso é Não. muito legal. Porque isso é as muito importante. pessoas, elas... E aí, depois disso, eu fui fazer curso de conciliação, Sim. tudo. Aham, Nós é temos importante. Sim. investido na nossa qualificação profissional muito, por Isso meio é do muito escritório. importante. E isso, quem está pagando é É o o escritório, escritório, muito não bem. somos nós. Então, assim, o nosso escritório, hoje Mantém. ele se mantém, ele consegue nos pagar para que a gente se aperfeiçoe nas áreas que a gente quer. E agora está nos permitindo fazer esse investimento para a gente abrir um local físico, que inclusive você já está convidado. Pode me Final de chamar. julho. Pode chamar. Nós mas estamos lógico, preparando lógico que e eu vou. assim, Lógico. a mensagem que a gente deixa para todos os estudantes em geral e principalmente para os alunos da Processos é
eu sei que vai ficar assim meio redundante, processos com processos, mas é ter atenção ao processo. É verdade. Porque, às vezes, a pessoa não consegue perceber o que está sendo apresentado além da matéria que está sendo dada. E a Processos, ela tem isso. Então, que as pessoas aprendam a valorizar essa parte. Porque eu acho que não é só chegar aqui e ter professores excelentes e sair daqui com uma carga de matéria, né, de conhecimento, porque o conhecimento ele não envolve só você saber a legislação ou entender o direito, envolve você entrar no direito e conseguir desenvolver. Exatamente. E nisso é o que eu acho o diferencial aqui da Processo. Até a forma como a gente é recepcionada, atendido, trabalhado, é como se fosse... É para a vida. É para o escritório. Mas é para funciona a vida, bem. viu? Exatamente. As portas, as janelas e os nossos abraços estão aqui. Sim. É verdade. Sempre. E a gente fica muito feliz e agradecido, né? Assim, pela oportunidade. E a gente leva o nome da Processos à frente, claro, sempre. Com certeza. É assim, a gente sempre fala, as pessoas perguntam de onde vocês vêm? Nós viemos da Processo. E assim, nós somos muito bem recepcionados. E graças a Deus, assim, tudo que nós aprendemos aqui nos levou ao que nós estamos conseguindo hoje, que é conseguir o nosso escritório físico, que eu sei que é uma coisa assim... Já é muito lá para frente, a gente já está conseguindo aqui antes, então a gente é feliz por isso, sabe? A gente agradece a Deus e a gente continua seguindo sempre os mesmos caminhos que nós colocamos aqui. E acho que todas as pessoas precisam ter esse incentivo, saber que é possível. É possível e basta que você tenha um empenho. Esse empenho pessoal... Essa forma de chegar, aproveitar ao máximo que puderem na faculdade, porque assim, você vai ter muita carga psicológica, de conhecimento, de tudo, né? Para poder atuar. E passar na OAB. Não, e o pior, eu me tornei uma Patrícia da vida. Olha, eu sou uma referência de chatura. Ontem chegou um processo pra mim, eu olhei, gente, eu detono esse processo, pelo amor de Deus. Olha a formatação, tá errado isso aqui. E eu liguei pra Patrícia. Patrícia, olha esse processo. Meu Deus do céu. Aí a Patrícia lembrou de toda aquela trajetória, quando eu reclamava. Eu para de brigar comigo. Ou seja, começou lá atrás. Começou lá atrás. Não, e ele mesmo falou, Patrícia, olha aqui, quando você me corrigia, hoje sou eu que estou vendo aqui porque o que eu falo para eles, a gente tem que fazer um bom trabalho. Você tem que ir nas minúcias. E uma coisa eu aprendi com a Maria Cristina, e assim, gente, a Maria Cristina é um ser humano ímpar. Eu não tenho nem assim palavras para agradecer, assim, as coisas que eu já escutei dela. E não é só você escutar, é observar as atitudes, a postura, tudo. Ela disse o seguinte, que Patrícia, você sempre, porque eu fui perguntar para ela de direito e tal, aí ali na OAB a gente faz uma coisa mais simples, e ela disse, sempre os fatos. Se firme nos fatos. E pronto. E vai. E isso é aqui. Então, aqui, ó, dentro do Processos, e eu falo pro Edivan, se firme nos fatos. Não só do processo. E pronto. Fatos. Gente, nosso tempo está terminando. A gente tem que terminar, ótimo. Mas eu gostaria muito de agradecer a você, Patrícia, pela sua disponibilidade, pela confiança na nossa instituição, viu? Muito obrigada, a casa continua sendo sempre sua. Edivan, muito obrigada também pela confiança, por toda a amizade, por todo carinho, viu? A casa também é sua, você sabe disso, da Débora também. Fale com ela, que não está aqui hoje. Pode deixar. Tá certo? Gente, então nós estamos terminando mais um podcast, né? Lembrando, me formei. E agora, gente, não é me formei e agora. É antes. Tem que começar antes, na faculdade, quando você está na graduação, fazendo o curso. É ali que se formam os laços, é ali que começa o conhecimento, é ali que você vai fortalecer para que você possa começar a sua caminhada profissional pós-formado, mas ela começa lá atrás. Tá certo? E é isso, gente. Para você que está assistindo, dê um like se você gostou. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E
Até o nosso próximo podcast Uniprocesso.